Bom dia, meus amigos. Meu nome é Márcio Martins e eu estou gravando esse vídeo em resposta ao vídeo do Pirula sobre aquecimento global. Né? É uma coisa que me incomoda muito porque, para começar, não existe. O título do vídeo é Aquecimento Global Último Round. Não existe último round em ciência, tá? Eu não sou biólogo como o Pirula, mas eu sou cientista também. Eu sou cientista da computação, tenho especialização em engenharia de software, atuo há quase 20 anos no mercado e eu tenho alguma experiência no que eu vou falar. Tá? Eu levantei alguns dados, eu fiz algumas anotações, fiz um roteiro rápido aqui, mas eu vou detalhar bastante a parte que eu gostaria de levantar, que são os modelos computacionais. Porque disso eu entendo. Toda tudo que se fala sobre aquecimento global e tal, existe um grande endossamento por parte dos órgãos governamentais e por parte do IPCC. Bom, resume-se tudo isso é o seguinte: se você é um cientista e você vai fazer uma pesquisa que vai contra os princípios do aquecimento global, a pandemia do aquecimento global, você não consegue financiamento. Se você quiser desmentir a teoria do aquecimento global antropogênico, ou seja, que o homem está aquecendo a Terra, você não consegue financiamento. Se eu falar que eu quero fazer uma pesquisa para comprovar que o peido de vaca aumenta o aquecimento global, eu recebo alguns milhões aí para fazer essa pesquisa. Tá? Então a questão financeira é o que pesa. Se eu sou um cientista e eu não ligo de não ter ideologia, o que me interessa é o dinheiro, eu posso me vender para qualquer pessoa que me pague. Né? Então é assim que pensam, na minha opinião, é assim que pensam os cientistas que vão a favor da teoria do aquecimento global antropogênico. Por quê? Porque repito, quando o Pirula vem e fala que é o último round sobre o aquecimento global, não existe último round em ciência. A ciência, ela é o tempo todo, as teorias elas são o tempo todo contestadas e recontestadas e rediscutidas e reavaliadas e retestadas. A pessoa falar que é o último round, eu falei isso e acabou, o assunto está encerrado, essa pessoa não é cientista. O princípio da ciência é a observação. E nunca o ser humano vai conseguir observar o universo de tal forma que ele chegue a uma conclusão final sobre qualquer coisa. Tá? O que nós temos é o resultado da nossa observação. O trabalho científico é a observação. É a hipótese, a teoria, a comprovação e transformar aquilo numa lei. Tá? Só que as leis são contestadas. Tá? Mesmo uma lei que foi repetidamente experimentada, elas são contestadas. Isso é o bonito da ciência. Eu posso contestar qualquer coisa, desde que eu tenha condição de comprovar. Ok? Então você vir afirmar que é o último round e depois que eu falei isso acabou, é ser muito pretensioso, não é? É muita pretensão você querer dar a palavra final sobre um assunto. Essa discussão não vai acabar tão cedo e eu espero que não acabe cedo, porque a questão do aquecimento global ela é endossada por aqueles que têm o poder financeiro, né? Então, peraí, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada nisso aí. Hoje,
o ativismo ecológico virou ativismo político. Né? Então a política, isso não é uma questão ambiental, não é uma questão ecológica, mas é uma questão política, pura e simplesmente. Não é? Então veja, vamos começar então. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu gostaria de elencar. Muito bem, os grandes defensores do aquecimento global aqui no Brasil é o professor Molione, professor Ricardo Felício, e fora nós temos alguns nomes como James Lovelock, entre outros que eu não enumerei, mas são vários que são justamente colocados de lado pela grande mídia e colocados de lado pela comunidade científica, porque segundo a ONU o IPCC é a Liga da Justiça da Ciência, né? O IPCC seria o reduto maior de todas as mentes mais brilhantes que já surgiram no universo, né? Segundo a ONU. E a gente tem casos de cientistas na comunidade científica, em alguns periódicos científicos que não são tão ligados a entidades governamentais, que dizem que vão contra e trabalhavam no IPCC e foram demitidos, né? Então o IPCC é bem a coisa de esquerdopata, né? Você é meu amigo enquanto você concordar comigo. A partir do momento que você não concorda comigo, eu mando você embora, não te financio mais e acabou, né? Então é absolutista, não é ciência, é absolutismo. Então, a partir do momento que essas pessoas perderam um lugar na grande mídia, a gente tem que levantar o dedo e falar, pô, peraí, ciência não pode ser isso. Eu tenho que haver diversos pontos de vista e chegar num consenso comum. Isso é fazer ciência, através de experimentação. O que acontece é que não existe experimentação. Toda a história do aquecimento global é baseada em hipóteses. Toda a teoria do aquecimento global antropogênico é baseada em suposições. É baseada em suposições. Você tem alguns elementos que tornam ela possível e você ignora os outros elementos que contestam a velocidade. Então você levar só um lado da coisa em consideração, isso não é ciência. Né? Não é ciência. O que fazem não é ciência, é especulação. Tá? Você fala, olha, eu entendo, eu acredito que as calotas polares estão diminuindo porque o planeta está se aquecendo. O planeta aquece um ano, esfria outro, aquece outro ano, esfria outro. Então por que o planeta registrou aquecimentos nos últimos anos? Peraí. Durante os anos 90, entre final dos anos 80 e começo da década de 2000, houve sim um aquecimento geral na temperatura do planeta, causada pelo aumento da atividade solar. Quem que dá calor para o nosso planeta? É aquele negócio que está brilhando lá em cima, ó. Tá? Hoje, graças a Deus, está um dia bonito. Se o Sol aumentar a atividade, aumenta a emissão de calor. Aumenta a temperatura da Terra. Puta, que coisa mais simples de se entender. Aí você olha para cima e você vê os registros da atividade solar entre a década de 80 e a década de 2000 foi justamente nesse período. No final da década de 80 e começo da década de 2000. Onde houve a maior quantidade de mancha solar nas últimas décadas, assim. Manchas solares, onde houve a maior quantidade de manchas solares das últimas décadas. Então, não precisa ser muito perspicaz para perceber que o Sol está relativamente ligado à temperatura do planeta. Pô, claro, é ele que fornece o calor. Meu Deus do céu. É muito difícil a gente entender isso? Não é. É só somar 1 mais 1. Legal, né? Bom, entendam uma coisa, que essa observação ela foi feita porque durante a década de 70
A grande maioria do pessoal que discute hoje aquecimento global deixa de lado os dados da década de 70. Eu sou um cara de 40 anos, eu era criança ali no final da década de 70, e eu lembro que meus pais falavam do frio e tal. Era muito frio. Não sei se era o lugar que eu morava, não sei. Mas a impressão que eu tenho era essa. Você pergunta para uma pessoa de mais idade, você vai ver que se ela começar a ligar os pontinhos, vai ver que a década de 70 foi uma década muito fria. Tanto no Brasil como em outros países. O planeta todo se esfriou. A questão é que na década de 70 começavam a levantar a hipótese de que a Terra poderia estar voltando à era glacial. Né? Nós estamos num período interglacial, ou seja, entre dois períodos frios na história geológica da Terra. Se você pegar a história geológica da Terra, a menor parte do período a Terra estava descongelada. A maior parte da sua existência a Terra esteve em eras glaciais. Né? Então olha só que interessante. Começou-se a achar na década de 70 que estávamos entrando na nova era glacial, porque o planeta estava esfriando. Aí não, acabou a década de 70, a década de 80 começou a se elevar a temperatura de novo, tal, e aí começou-se aquela comoção, porque o planeta está se aquecendo. O planeta se aquece e se esfria, e se aquece e se esfria. É um ciclo. Mas a concentração de gás carbônico que existe hoje está muito acima do que esteve nos últimos 180, 200 anos, ou que esteve... Né? Se você pegar registros históricos... Aí vem o Al Gore falando aquele negócio, a bolha, né, presa no gelo, tal, não sei o que, né, tem o gás carbônico ali e tal. Esse método não foi comprovadamente... a visualização da concentração de gás carbônico através desse método do gás preso no gelo. Certo? Não é unanimidade entre os cientistas que as bolhas, o material que está ali não sofreu nenhuma alteração química durante os séculos. Tá? Então, também é especulação. Né? E nunca esteve tão elevada a concentração de gás carbônico na atmosfera, não sei o que. Mentira! Mentira! Já esteve 10 vezes mais elevada a concentração de gás carbônico na atmosfera. E aí você fala, aí vem o Al Gore e coloca aquele gráfico, né? Quer dizer, aqui está subindo, aqui, peraí, deixa eu fazer certo para cá. Aqui está subindo a temperatura e aqui está subindo o gás carbônico. Então, quando sobe o gás carbônico, sobe a temperatura. Só que ele fez um truquezinho muito legal, porque ele não colocou exatamente as eras ou o eixo do tempo alinhado corretamente. É isso aqui, é o contrário. Não é quando o CO2 sobe que a temperatura sobe, é quando a temperatura sobe que aumenta o CO2. Ok? Então, assim, isso você vai falar, mas esse cara tá falando. Não, isso começa a ler um pouquinho, sai um pouco fora esse meio científico comprado aí, começa a ler outras coisas, começa a ver outros artigos de outras fontes. Tá? A gente tem que aprender a não se viciar. Quando toda a fonte de informação vem de um lugar só, ou vem de um ramo só, tem coisa errada. Isso não é ciência, a gente tem que analisar tudo, ok? Um vulcão em atividade, ele expele em um dia o que a humanidade expele em 10 anos, 20 anos de gás carbônico. Todo o planeta, todo ser humano que existe no planeta expele em 10, 15, 20 anos o que um vulcão expele em 1, 2 dias de atividade, 3, 5 dias. Então é absurdo você falar o gás carbônico não é o responsável. Se for, é uma quantidade ínfima de responsabilidade no aumento da temperatura do planeta. Mesmo porque o grande prendedor de calor no planeta não é o gás carbônico, é o vapor d'água. Começa por aí. Né? Mas existem outros gases, metano. Porra, sabe?
começa a inventar coisa. É igual a história do CFC, lembram do buraco na camada de ozônio? Ah, porque CFC causa o buraco. Ah, então inventamos outro gás e tal. Agora troca todos os ar-condicionados, troca todo o equipamento de refrigeração, troca tudo que é spray aerosol por esse gás que é amigo da camada de ozônio. Aí 20 anos depois, agora, estão falando a mesma coisa. Ah, aquele gás que a gente falou que não era, ele que não prejudicava a camada de ozônio, ele prejudica. É tudo questão de patente. Agora tem outro gás e você vai ter que trocar tudo. Gente, é tudo dinheiro. É tudo a filha da putagem de você de ter dinheiro envolvido. É dinheiro. Isso é uma coisa tão sórdida, é uma enganação tão grande. O professor Mário Sérgio Cortella, para quem conhece, é um filósofo brasileiro, professor de filosofia, e ele, num dos vídeos dele, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, ele coloca que o aquecimento global é uma forma de você fazer as pessoas se unirem por uma causa global e que aceitem com isso regras e sanções instituídas por um organismo de controle global, que seria, no caso, a ONU. Né? Então a ONU começaria a colocar leis que impedissem certos países de fazer emissões de gás carbônico além do que existe hoje, porque vai prejudicar o efeito estufa, vai aumentar o efeito estufa. O que eles querem, na verdade, é impedir que países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos venham a gerar riqueza, venham a se desenvolver e acabar com a hegemonia dos grandes países. Essa é a grande falácia do aquecimento global. O aquecimento global é uma sementinha que foi plantada por política, por políticos. Tá? Não é ciência. E é claro, quem mexe com política tem dinheiro, e quem tem dinheiro financia cientistas. Tá? Então, e o cientista que não tem ideologia, ele vai aonde o dinheiro está. É bem essa a verdade. Tá bom? Eu quero trazer um outro ponto, que é o Climate Gate. Para quem não sabe, pouco se falou, a imprensa não divulgou isso, claro, porque não é de interesse, mas houve um cientista da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, que o nome dele é Phil Jones, e esse Phil Jones, ele simplesmente foi descoberto que ele alterou dados que trariam a média da temperatura para baixo. Ou seja, mostrariam que a temperatura está diminuindo. A temperatura global do planeta. E um pessoalzinho invadiu lá a universidade, uns hackers e tal, e pegaram um monte de informação, e-mails que depois foram destruídos, ele trocando e-mails com o pessoal do IPCC ou o pessoal que fazia parte do núcleo de estudos do aquecimento global, falando, olha, se essas informações vierem a público, nós estamos ferrados, porque isso aqui desmente. Está dizendo que as temperaturas estão diminuindo, está dizendo que as concentrações estão diminuindo. Desculpa, está dizendo que as concentrações estão aumentando. Como é que pode a temperatura do planeta estar diminuindo e as concentrações de gás carbônico aumentando? Então isso vai contra o que nós estamos falando. Isso não pode vir a público. Eles modificam a informação. Tá? Modificam dados. Só para vocês terem uma ideia, existiam até a década de 60 cerca de 14 mil termômetros espalhados pelo planeta. Né? Hoje existem menos de 3 mil termômetros espalhados pelo planeta. E a maioria desses termômetros estão concentrados em grandes cidades, cuja temperatura, o professor Moglione explica isso muito bem, cuja temperatura é um pouco acima da média das outras regiões do planeta. Mas não por causa de aquecimento global, mas por causa de aquecimento local.
porque as chuvas escoam e tem menos água para evaporar, então a temperatura tende a se manter mais alta nas grandes cidades, nos grandes centros. Então, a maioria dos termômetros que existem para registro de temperatura global hoje estão localizados em cidades. Por quê? Porque os termômetros que existiam e que traziam a temperatura para baixo na média foram desligados. Sabe? Ah, a média do planeta. Tá, mas da onde você tira essa média? Do Equador? O Equador é sempre quente. Ah, não, nós temos boias flutuando por todos os oceanos, tal, não sei o quê. Essas boias, elas estão em pontos localizados de correntes marítimas que mantêm a temperatura mais quente. Que são notadamente áreas mais quentes. Então, você tem manipulação de informação. Existe manipulação da informação. Eles não são totalmente honestos quando dizem que a temperatura do planeta está aumentando. Nos locais que se tiram as médias, estão aumentando, e os outros locais? E agora uma coisa interessante é assim, olha, de 2 anos para cá aumentou a camada de gelo na Antártica, né? Ah, mas por quê? Porque o aquecimento global, porque aí chove mais, tem mais precipitação, e aí a temperatura lá é abaixo de zero. Então, quer dizer, ou seja, se o gelo diminuir, é o aquecimento global. Se o gelo aumentar, também é o aquecimento global. Não tem cabimento isso, gente. Por favor, basta raciocinar um pouquinho. O mais interessante é assim, os modelos computacionais preveem que, segundo os dados recolhidos até hoje, a temperatura do planeta vai se elevar. Os modelos computacionais preveem... Amigo, eu faço modelo computacional, tá bom? Eu sou programador. Falando agora diretamente pro Pirula, você não é programador. Eu sou, tá? Então eu vou falar de uma coisa que eu conheço muito. Código de computador, código de programa, tá? Um programa é uma coisa extremamente delicada. Um programa de computador, ele é um sistema que pode ser baseado em milhões de variáveis. Se eu alterar propositalmente o comportamento de uma dessas variáveis, o programa vai gerar dados alterados. Ok? E esse modelo, esse programa, eu posso muito bem chegar e falar, olha, vamos dar uma pioradinha na situação. Ao invés de você aplicar um índice correto nesse cálculo, aplica um índice um pouco maior. Vamos fazer Pronto, você acabou com o cálculo. Tá? Ele vai subir o quanto você quiser ali. Modelo computacional, meu amigo, ele não pode ser base para uma hecatombe que está acontecendo. O mundo vai acabar porque o ser humano está destruindo o planeta. Baseado no modelo computacional, né? Não, são vários modelos. E daí, meu amigo? E daí? E daí que são vários modelos? Você pode ter vários modelos alterados. Qual o problema? Tá? É a mesma coisa que você falar que a urna eletrônica brasileira é 100% segura. Como a urna vai ser 100% segura se é 100% código? Eu faço o que eu quiser dentro do código, meu amigo. Eu posso alterar da forma que eu quiser. Eu posso pegar uma variável e colocar, em vez de se x for igual a 1, x é igual a 1.2. Pronto, acabou. Eu já vou colocando uma progressão ali. Não tem como um programa ser 100% confiável dessa forma, sem outros mecanismos regulatórios. Isso eu estou falando porque eu entendo de computação. Tá? Então, essa história de os modelos computacionais preveem que... né? Modelo computacional prevê. Então eu vou criar um programa mãe de Ná.exe. Vá, caralho, né? Me poupe, né? Outra coisa interessante é que, assim, quando você lê as publicações do IPCC,
Eles falam, termos que eles usam é muito provável que a temperatura aumente, é pouco provável que a concentração diminui. Isso são termos científicos desde quando? Muito provável, pouco provável. Quando a gente trabalha, eu tenho uma especialização em teste de software, quando a gente trabalha em teste de software, a gente evita justamente, a gente tira esses termos de especificações técnicas, porque isso não são especificações técnicas, são especulações. A gente procura limpar todo esse conceito de uma forma muito evidente, de uma forma extremamente provável. Isso não são termos técnicos. Termos técnicos são 1 mais 1 igual a 2. E isso a ciência não tem a respeito de aquecimento global. Se você chamar uma pessoa, já foram chamadas até, inclusive, por isso que eles desistiram. Se você chamar um cientista que é comprovadamente a favor da teoria do aquecimento global antropogênico e chamar um cientista que é notadamente contra para debater, o que é a favor toma um cacete do que é contra. Porque não existem argumentos, existem suposições. Os argumentos levam a crer que o clima está alterado, sim, só que o clima sempre se altera. O clima sempre se altera. Durante toda a existência do planeta Terra, o clima é inconstante, não existem mecanismos para prever, não existem mecanismos computacionais que podem prever o comportamento do planeta, não existem. O comportamento do clima no planeta é quase caótico. Segue, lógico, mecanismos conhecidos. Segue mecanismos conhecidos. Você pode prever com certa precisão o que vai acontecer no próximo mês, por exemplo, no clima. Mas você não pode prever o que vai acontecer daqui a 30 anos. É impossível, não existe dados para isso. Não existe conhecimento para isso. O clima é errático. São milhões de variáveis envolvidas. Não tem como você jogar isso num programa, num modelo computacional e gerar. Eu vou gerar um modelo computacional como se brotasse do nada, né? O modelo computacional. São trilhões de variáveis que afetam o clima. É impossível você prever o clima daqui 30 anos. Então, não me venham com essa história de último round. É ser pretensioso demais achar que o seu vídeo ele coloca um ponto final na questão. Não coloca e não colocará jamais. E nenhum vídeo que se faça contra ou a favor vai colocar um argumento ponto final em cima. Porque isso é a ciência. A ciência é observação e contestação. Você querer colocar uma pedra sobre o assunto é você não ser cientista. É você ser absolutista. A minha vontade, a minha opinião é a que vale. Eu vou demonstrar todos os argumentos que eu tenho a favor. Os contra são um bando de idiotas. E é assim que se desmerecem o trabalho de outros cientistas. São idiotas, são vendidos para a indústria de petróleo. Então tem outras coisas, por exemplo, mas o planeta está superlotado de seres humanos. Não está, gente. O planeta, se você pegar toda a população, as 7 bilhões de pessoas do planeta Terra e colocar todas juntas, ocupam uma área de 100 km². O resto é planeta sem ser humano. O ser humano, a pressão, o Al Gore fala um negócio a pressão sobre o planeta, a pressão do... existe muita gente no planeta, a pressão sobre o planeta está aumentando. Puta, será que nunca estudaram lei de conservação de energia? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Que legal, né? Da onde vão surgir? Pô, é matéria, gente. Matéria que está aqui, a própria matéria do planeta que gera nós. E nós, depois que os corpos se decompõem, geram matéria, que geram a gente, que geram matéria. É o ciclo, é o Rei Leão lá, o ciclo da vida. Porra, tá aumentando a pressão no planeta. Vai te catar, Al Gore.
Aí começamos a desconfiar quando um cara desse ganha prêmio Nobel da Paz. Tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. Por que que todo mundo que vai a favor do aquecimento global recebe financiamento e todo mundo que vai contra é ignorado? Isso não é ciência, isso é política. E sempre que existe alguma coisa política, no meio tem sujeira. Tem caroço nesse angu, você pode crer. Aquecimento global, vai acreditando nisso aí para você ver. Eu já ouço isso desde aquela época. E continua tudo a mesma coisa. O Katrina destruiu não sei o que e tal. O maior furacão que houve na área dos Estados Unidos foi na década de 1910. Tá? Na região do Texas, que matou muitas mil pessoas, só que na época era uma região pouco povoada. O que acontece? Aumentou a quantidade de eventos naturais, de catástrofes naturais. Não aumentou, querido. É que hoje você pega um celular e você filma. E aí aparece na CNN, o mundo inteiro vê que teve um tremor de terra no Japão, que teve um furacão não sei aonde, que teve um tornado não sei aonde. Eventos naturais sempre existiram com a mesma intensidade e pior até que hoje. Todo mundo fala, essa é a maior seca na história da cidade de São Paulo desde a década de 1930. Porra, então a década de 1930 foi pior. Sabe, gente, vamos começar a prestar atenção que a situação que a gente vive hoje, ela já foi pior. Em questão de clima, em questão de eventos naturais, de catástrofes, já foi pior, já foi melhor. O clima é assim, ele é cíclico, vai e volta, piora, melhora, esfria, esquenta. Vamos ser um pouquinho mais, menos apocalíptico e mais centrado. Vamos ter mais bom senso. A ciência, ela precisa de fatos. E o aquecimento global não tem fatos, eles têm suposições, eles têm teorias. Os fatos que eles têm são baseados em modelos computacionais que não provam absolutamente nada. Eu, no modelo computacional, eu coloco o que eu quiser. Vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo. As pessoas, principalmente os políticos, eles usam da boa vontade do ser humano em ajudar, em tornar o mundo um lugar melhor, para fazer coisas ruins, para dominar as pessoas. E com certeza vai ter alguém que vai perguntar: mas então a gente pode jogar lixo na rua, a gente pode sujar a rua, tudo, a gente pode destruir a natureza? Não, não pode. Não pode, porque a gente tem que fazer o mundo ser um lugar melhor para nós. A gente tem que cuidar do mundo para que o mundo seja um lugar melhor para nós. E não porque a gente tem que cuidar do mundo, porque senão o mundo vai matar nós. Vai matar a nós. A natureza não vai nos destruir. A única natureza que vai destruir o ser humano é a própria natureza do ser humano. Então vamos ser um pouco mais comedidos. Vamos pensar um pouquinho mais fora da caixa. Vamos parar de engolir as coisas que a mídia e os meios de comunicação em geral, inclusive os científicos, colocam pra gente. E vamos começar a ouvir pessoas que são geralmente ignoradas. No meio dessas pessoas ignoradas, você vai com certeza encontrar o bom senso, que é o que precisa para a balança. Tá? Quando uma coisa está pendendo muito de um lado só, tem alguma coisa errada. Pensa nisso, tá bom? Obrigado.